Boa tarde ou bom dia, não sei, a todos vocês. Como eu tinha ficado de encaminhamento da última aula, este vídeo é uma apresentação a respeito do método Delphi, tá? Então aproveita. Bem, pessoal, o método Delphi ele é uma técnica usada para buscar um consenso de opiniões a partir de um grupo de especialistas sobre eventos futuros, ou um método para estruturar um processo de comunicação grupal. Então, o que vai acontecer? Eu preciso definir algo e eu não tenho dados quantitativos ou dados qualitativos, ou mesmo as estruturas que regem esses dados, elas podem mudar com o tempo. É o caso de situações de mercado, principalmente. E esse método é utilizado, então, para que eu reúna especialistas através de uma metodologia específica de comunicação entre eles, que vai ser explicada, para que eu possa prever esse futuro de uma maneira um pouco mais acurada. É mais ou menos isso. Esse método ele é inspirado no mito do oráculo de Delfos, na Grécia Antiga, né, na Grécia mitológica, em que, ao buscar previsões, ao buscar visões do futuro, os homens se dirigiam a esse oráculo, onde as virgens pitonisas elas faziam previsões e passavam essas previsões para um sacerdote que era então o responsável por oferecer a visão do futuro para quem quer que desejasse essa visão. Então é baseado nessa ideia de que eu vou ter um grupo de pessoas que tem uma visão diferenciada do futuro e serão tratados como especialistas a respeito desse assunto, que vão nos dar então uma prospecção, uma visão do futuro. Ele foi desenvolvido por um grupo de pesquisadores norte-americanos, justamente para isso, para que a gente possa visualizar cenários futuros em áreas estratégicas. Ele foi adaptado para outras áreas, né, e a gente vai falar um pouco disso, mas a base originária do método vai ser essa. Atualmente, ele é muito usado como uma ferramenta na área de projeções tecnológicas, né? Em que a gente vê aí especialistas dando as suas opiniões nessas áreas, e quando uma empresa ela quer fazer uma previsão de forma mais acurada e com um embasamento científico, ela utiliza esse método também para tentar compreender para onde a tecnologia está caminhando numa determinada área. Ele é especialmente recomendável quando não se dispõe de dados quantitativos, porque se eu tivesse dados quantitativos, eu iria medi-lo. Eu faria a medição e publicaria, enfim, faria a pesquisa baseado nesses dados. Quando eu não tenho esses dados, aí é nesse momento que eu dependo de indivíduos que entendam, que compreendam, que estejam a par do andar da carruagem dentro dessa área específica, e para que de forma estruturada eu consiga fazer com que eles me ofereçam uma opinião mais fechada, um consenso a respeito do que está acontecendo e do que vai acontecer no futuro. Essa é uma citação do trabalho de Rosado, que é uma autora na qual boa parte dessa apresentação está baseada, e esse trecho foi selecionado porque ele resume muito bem o método. Então, o seguinte, para Elmer e outros, 1972, o método Delphi é um programa cuidadosamente elaborado que segue uma sequência de interrogantes individuais através de questionários, levando à obtenção de informação, que constituirá a retroalimentação do questionário seguinte. Basicamente, o método consiste em um questionário interativo, que circula repetidas vezes por um grupo de peritos, preservando o anonimato das respostas individuais. A cada nova rodada, as perguntas do questionário inicial são repetidas, contendo informações e dados estatísticos coletados das respostas do questionário anterior. Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou elaborar um questionário e a partir deste questionário e da identificação de quem são esses meus especialistas, eu vou passar por rodadas. Isso vai ser explicado também mais à frente,
Mas esse questionário vai ser passado para os especialistas que irão respondê-lo. E esse questionário vai ser passado novamente para os especialistas. Dessa vez, eles terão acesso às respostas dos outros seus pares, sem que eles saibam quem são esses pares, sem que eles saibam de qual resposta é cada pessoa. E a partir disso, eles podem perceber argumentações diferentes das deles, respostas diferentes das deles, e caminhar assim para um consenso. Então, as características do método, os princípios do método são o anonimato, a interação e retroalimentação controlada e a resposta do grupo em forma de estatística. Por quê? No anonimato, eu permito que os especialistas não se sintam pressionados a concordar ou a discordar de uma outra pessoa específica, ou às vezes uma pessoa que é considerada supra-sumo numa área, por exemplo, ela dá a opinião dela e os outros se sentem com dificuldade de discordar em algum ponto dessa pessoa. E no anonimato isso não acontece. Eles têm acesso às respostas depois da primeira rodada, mas eles não sabem quem deu aquelas respostas, eles se sentem mais livres, sem pressão psicológica, sem pressões pessoais, para concordar ou receber de forma mais amistosa determinadas argumentações. Quanto à interação e retroalimentação controlada, esse é o momento em que o questionário é repassado e as rodadas vão reacontecendo. Isso acontece para que eu atinja o consenso. Eu pergunto para vários especialistas a mesma coisa, cada um me dá uma resposta diferente. Eu percebo semelhanças, porque provavelmente haverá algumas semelhanças, percebo também diferenças, e essas semelhanças e diferenças são reapresentadas a esse grupo para que eles possam reelaborar as suas respostas e eu recebo essas respostas, se for necessário, mais de 1, 2, 3 rodadas, para que esse consenso fique mais evidente. Eu recebo essas respostas e publico essas respostas em forma de estatística, deixando claro qual é o consenso então desses especialistas. E através dessas características eu consigo então uma apuração, eu consigo um consenso, tentando me desviar de vieses pessoais ou outros vieses. Ai, gente, eu espero que vocês estejam conseguindo entender. O método ele é interessante, a maneira como ele é organizado. Enfim, dando seguimento, nós temos aqui a terminologia específica do método, a maneira como algumas palavras são utilizadas e os significados dela dentro do método. A rodada, ou a circulação, é cada um dos sucessivos questionários apresentados ao grupo. Então, cada momento em que eu passo um questionário e colho respostas, cada momento desse é chamado de rodada. E as rodadas elas vão acontecer mais de uma vez. Geralmente não passam de 3 vezes. Mas, em geral, 2 sempre acontecem para que o consenso fique definido. Em geral, na primeira, quando é um assunto já mais bem definido, a partir da primeira você já tem muitos consensos. Mas uma segunda é realizada sempre para que tudo fique bem amarrado. O questionário vai ser o instrumento de coleta de dados que eu vou enviar para os especialistas. Ele não é só um documento que contém uma lista de perguntas, né? O questionário, como a gente está acostumado, de entrevista às vezes, ele é uma lista de perguntas. Mas nesse caso ele é mais do que isso. Porque esse documento vai permitir a interação entre os especialistas, entre os peritos, de forma anônima. Então ele tem que permitir isso também, porque nele, além de se apresentar as perguntas ou o que quer que seja discutido, mas ele também vai apresentar os resultados das rodadas anteriores. Eu chamo também de painel o conjunto dos especialistas que farão parte do Delphi naquela situação, discutindo aquele tema específico. E o moderador é a pessoa responsável por recolher essas respostas do painel e preparar os questionários. Boa parte da responsabilidade da qualidade da aplicação do método vem do moderador. Um questionário bem feito é importante para que dúvidas não surjam. A seleção do painel é importante para que eu selecione pessoas de fato gabaritadas para estar trabalhando e para estar respondendo esse questionário. Então a pessoa do moderador
é, neste caso aqui, a pessoa do pesquisador, né? É ele que vai definir os critérios, é ele que está buscando compreender o assunto. Os aspectos positivos da aplicação do método. Primeiro, ele integra facilmente o elemento humano, minimizando essas pressões psicológicas que existem em reuniões, certo? Eu consigo fazer com que especialistas discutam, removendo dessa discussão aspectos psicológicos, aspectos humanos, aspectos de ego às vezes, né? E além disso, eu posso atenuar a relutância das pessoas de mudar de uma opinião, já que dentro de uma reunião, frente a frente com outras pessoas, muitas vezes essa mudança de opinião é mais difícil de acontecer. Quando o especialista está protegido pelo anonimato, fica mais fácil, ele fica mais maleável, né? Além disso, o método evita que poucos membros dominem a maioria do tempo que está disponível, né? Às vezes tem uma pessoa mais falante ou menos falante, e eu consigo distribuir um pouco melhor as respostas e a discussão, para que todos possam participar. Além disso, é importante saber que pode ser utilizada simultaneamente como um instrumento de pesquisa e de aprendizado. A técnica promove ainda o aprendizado entre os próprios integrantes do grupo, ou seja, além de ser uma vantagem para quem está pesquisando aquele assunto, para quem quer compreender essa visão de futuro, os próprios especialistas selecionados para formar o painel também aprendem, que é uma oportunidade deles debaterem esse assunto no qual eles trabalham, com o qual eles convivem, né? E o anonimato permite, então, que os participantes ofereçam as suas opiniões sem medo de represálias, sem medo de serem julgados. Os aspectos negativos do método. O questionário pode representar uma limitação, no sentido de tentar exprimir aquilo que ainda não foi expresso. Mas isso depende muito da qualidade do questionário. Um questionário bem feito, esse aspecto negativo ele é bastante reduzido. Além disso, a técnica permite análises não confiáveis, porque ela se baseia pura e simplesmente em opiniões de especialistas. Se essas opiniões estão embasadas ou não, é outra conversa. Mas para o método, para essa técnica, eu me baseio única e exclusivamente no que está sendo dito ali. Pode haver limitados valores de consenso e de retroalimentação, ou seja, num determinado momento eu posso me deparar com um dissenso específico. Eu tenho 2 consensos, por exemplo, né? Às vezes eu tenho um grupo de especialistas, eu tenho um painel, e dentro desse painel existem 2 visões muito fortes e muito diferentes. E nesse momento eu não vou ter o meu objetivo, que seria um consenso desses especialistas, né? E de retroalimentação, porque não vai adiantar eu repetir rodadas, não vai adiantar eu repetir a circulação, porque os consensos estão bem definidos, eles só são divergentes e são dúbios, né? Eles são mais de um. Pode ocorrer ainda instabilidade nas respostas durante as etapas, né? Às vezes uma pessoa responde uma coisa aqui, muda de opinião, ou não sabe muito bem do que exatamente ela está falando, que é um problema também do questionário, e é consequência desse último aspecto negativo, que são os critérios adotados para a escolha dos participantes, que podem pôr em risco tudo. Afinal de contas, eu tenho que selecionar muito bem quem são essas pessoas que vão compor o meu painel, e esse processo também depende do moderador. Então, o moderador, a qualidade do trabalho do moderador vai definir o resultado final, porque é ele que elabora o questionário e vai ser ele também que vai selecionar o painel. Bem, pessoal, é mais ou menos isso que eu tinha para apresentar para vocês a respeito do método Delphi, tá? Ele atualmente, além de ser usado na área de pesquisa e tecnologia, ela pode ser usada na área de marketing, para tentar buscar compreender tendências específicas, e em área de previsões políticas também, é uma área em que o método tem sido bastante utilizado. Tá? A minha apresentação é essa, muito obrigado pela atenção de cada um de vocês, e a gente se encontra na próxima aula. Abraço!